Aí, profeta. Glória a Deus. Louvar a Deus pela vida dos nossos pastores, pastor Gildo, pastor Biratã, que estão aí na frente desse trabalho, pastor Medanha, pastor Israel, pastor Magela, nosso pastor. Que Deus abençoe toda a igreja, no nome de Jesus. Amém, queridos? Joel, capítulo 2, versículo 28, o tema da campanha. Eu queria pregar sobre a promessa do Espírito Santo. É para todos aqueles que creem. Eu não digo para todos nós, porque só recebe quem crê, né? Então é para todos aqueles que creem. Amém, queridos? Joel capítulo 2, versículo 28 diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. E você diz amém. Sente-se aí dando glória a Deus. Meus irmãos em Cristo, dentro do texto que nós acabamos de ler, fala a respeito dessa grande promessa do Senhor, que é o derramamento do Espírito Santo através do seu servo Joel, profeta Joel, conhecido como um dos profetas menores, não pelo fato de ser pequeno, mas pelo fato da extensão do seu ministério. É classificado como um dos profetas menores. Este livro, escrito por volta do ano 758 a.C., Joel, ele vai entrar em um período em que a nação de Israel estava em uma zona de conforto muito grande. Para que possamos entender a respeito dessa promessa de Deus, que está no versículo 28, precisamos voltar um pouco do capítulo 1 ao início do capítulo 2, quando a nação de Israel havia se distanciado do Senhor. A nação de Israel vivendo de uma forma bastante regrada, pelo fato deles estarem com uma vida bastante abençoada, e pelo fato da prosperidade estar tomando de conta das suas vidas, eles deixaram de adorar o Senhor. Esse povo, eles tinham o costume de adorar a Deus pelo menos 2 vezes ao dia. Havia 2 cultos, um pela manhã e o outro pela tarde. Nesses cultos, eles ofereciam o vinho, o cereal e o azeite na adoração ao Senhor. E na proporção que a nação ela enriquecia, porque o que trazia renda para o povo era a agricultura, e pelo fato da prosperidade ter tomado de conta, pelo fato do Senhor abrir as comportas dos céus, como Ele havia prometido, quando Ele tirou a nação de Israel do Egito, e prometeu para eles que iria levá-los para uma terra que manasse leite e mel. O Senhor cumpriu com a sua palavra, se tornou uma
nação poderosa, uma nação farta e abençoada. Porém, a tendência que Deus queria desse povo era que eles nunca deixassem de adorá-lo, nunca deixassem de servi-lo e bendizer o seu santo nome. Porém, quando a prosperidade cresceu por demais, esse povo se afastou de Deus. É quando esse povo começou a confiar nas suas riquezas, a confiar na terra, a confiar na produção dos seus alimentos, da agricultura, a confiar em todo o seu maquinário, em tudo aquilo que eles conseguiam fazer com que a terra produzisse. E com isso, a adoração ao Senhor se acabou e se findou. É quando o Senhor se afasta, porque havia perdido a sensibilidade, havia perdido a adoração e havia perdido o culto ao Senhor. É quando Deus então vai mostrar para a nação que um povo sem Deus é um povo derrotado. Uma nação sem Deus é uma nação sem força e sem a graça. Uma nação que não tem a presença do Todo-Poderoso é uma nação que não tem alegria e nem o brilho nos seus olhos. Deus então vai mostrar para a nação de Israel, para o povo de Judá, que quem mandava a chuva era Deus, que quem fazia a terra produzir era Deus, que quem fazia a colheita ser farta era o Todo-Poderoso. Não eram as sementes que eles plantavam, não era a colheita que eles faziam e não era nada do maquinário que eles tinham, mas era o próprio Deus que derramavam a bênção sobre a terra. Deus então vai fechar os céus e vai cerrar a terra e vai permitir com que tudo se feche e a terra não venha mais produzir. Mesmo assim, eles endureceram seus corações e continuavam investindo na agricultura, continuavam investindo em sementes especiais, em sementes caras, para ver se a terra produziria. Deus não permitiu. Deus então vai mandar esse exército de gafanhotos, no capítulo 1, quando Deus manda os gafanhotos para que venham acabar com toda a agricultura do povo de Deus. Deus vai mandar em primeiro lugar o gafanhoto cortador. Esse gafanhoto, ele vai cortar a folha daquela planta, e essa planta, ela não vai mais conseguir produzir, mas mesmo assim, eles não se arrependem, mesmo assim, eles não se voltam para Deus. Eles acreditam que ainda a solução, que ainda tem jeito de melhorar o plantio daquele povo. Deus então vai mandar uma segunda leva de gafanhotos. Esse gafanhoto vai morder o caule, vai morder os galhos da planta. Mesmo assim, a nação vai continuar endurecendo o seu coração e vai continuar investindo para que venha dar o plantio e a plantação venha a crescer. É quando Deus manda uma terceira leva de gafanhotos. Essa leva de gafanhotos, ela vai morder o caule, o tronco dessa planta, e essa planta, ela não vai mais produzir, vai ficar somente a raiz. Eles olham e entendem o seguinte: pode ter mordido a folha, pode ter mordido galhos, pode ter mordido o tronco, porém ainda há raiz, ainda há esperança, ainda pode crescer e ainda a gente pode fazer essa terra produzir. É quando Deus vai mandar a última leva de gafanhotos. Esses gafanhotos vai acabar com toda a raiz da plantação, acabando com toda a colheita, destruindo tudo. Eles colocavam tudo de bom e os gafanhotos vinham e devoravam tudo. É quando, na última tentativa, eles vão colocar a melhor plantação, a melhor semente, para que talvez, quando a chuva viesse, ela cairia sobre a terra e essa terra voltaria a produzir. É quando Deus então vai fechar os céus e não vai permitir nem que a chuva venha, nem a seródia e nem a temporã. A sequidão no momento, a sequidão no meio da nação. É quando o povo entende que
a escassez chegou no meio do arraial. Deus não permite produzir, Deus não permite o alimento, Deus não permite que a terra cresça, Deus não permite que o gado se alimente e tudo venha a morrer. O desespero toma de conta da nação, o desespero toma de conta do povo, e o povo está vendo a miséria tomar de conta de uma nação que era tão próspera, rica e poderosa. É quando Joel vai entrar em cena. Deus levanta esse profeta de nome Joel, que é um profeta de Deus, cheio de autoridade, para profetizar para este povo. E quando Joel entra em cena, ele vai mostrar para o povo que tudo isso que está acontecendo, que tudo isso que está acontecendo no meio da nação e no meio da terra de Israel, do povo de Judá, é por causa do seu pecado, é por causa da insensibilidade, é por causa da distância, é por causa do culto que eles não fazem mais a Deus, é por causa da oferta que eles não ofereciam mais, é por causa da sensibilidade que já haviam se apartado dos seus corações. Eles entendiam que não precisavam mais de Deus, eles entendiam que não precisava mais de um culto de adoração ao Todo-Poderoso. É quando Joel vai alertá-los dizendo: olha, arrependei-vos e voltai para o Senhor. Joel vai se dirigir na primeira leva para os anciãos daquela nação, eram os homens mais velhos, de mais experiência, e vai fazer uma pergunta para eles dizendo: olha, vocês viram isto já em alguma época? Vocês já perceberam tudo isso em alguma vez na vida? Conte isso para os seus filhos, conte isso para os seus netos, as coisas que estão acontecendo. É quando Joel então vai se voltar para a segunda leva, que é o povo, a nação, e ele vai dizer: ébrios, bêbados, vocês que se embriagaram com vinhos, vocês que se fartaram com as suas riquezas, e com isso se apartaram do Senhor, se afastaram do Todo-Poderoso. É o que está acontecendo. Deus está trazendo juízo e trazendo correção para vocês. A terceira as pessoas que Joel vai dirigir a sua palavra é para os sacerdotes. Os sacerdotes estavam tristes, cabisbaixos, sem vontade, sem força para adoração, por causa do pecado que havia tomado de conta, por causa da frieza do povo que não vinha mais para os cultos e não queria mais saber de adorar ao Senhor. Eles desanimaram, eles se entristeceram, mas Joel vai dizer uma palavra para eles dizendo: uivem, gritem, louvem ao Senhor, clamem, chame esse povo para adoração, para que eles se arrependam, para que eles se voltem para o Todo-Poderoso. A quarta leva é quando Joel se vira para os sacerdotes, os homens do altar, e dizem para eles: ministros do meu Deus, voltem a chorar, voltem a clamar, porque Deus vai derramar chuva, Deus vai derramar a chuva seródia, Deus vai derramar a chuva temporã, Deus vai derramar renovo sobre a terra e sobre a nação. Você sabe o que Deus estava querendo dizer? O que vai trazer alegria de volta é o povo voltar a adorar. O que vai trazer o poder de volta é o povo se arrepender e voltar os seus corações para o Todo-Poderoso. O que vai trazer a alegria do Espírito Santo de volta para o meio da nação é o povo se voltar ao Senhor Todo-Poderoso e se arrepender dos seus maus caminhos. Joel vai levantar um grande clamor no meio daquela nação, dizendo: olha, ainda há uma solução, ainda há uma saída, ainda há uma esperança. Qual é a esperança? Arrependimento, jejum, oração. Vistam-se com panos de saco. Talvez ainda haja esperança de um verdadeiro avivamento genuíno, aonde a presença de Deus venha tomar de conta dos vossos corações. Noivos com suas noivas, saiam das suas recâmaras e volte para a presença de Deus. Mães que estão amamentando os seus filhos, coloque as crianças para jejuar. Mães que estão amamentando, voltem a jejuar. Velhos, jovens,
jovens e crianças, todos voltem a jejuar, porque Deus irá derramar uma chuva sem medida sobre a nação. Eu ainda creio, eu ainda acredito que nesses últimos dias Deus irá levantar um povo que não tenha preguiça de se dobrar os seus joelhos para adorar, um povo que não venha ter preguiça para vestir os seus panos de sacos, para jejuar, para clamar e pedir a Deus um avivamento, pedir a Deus uma visitação extraordinária do seu Santo Espírito, para que haja mudança, para que haja restauração, para que haja transformação, para que haja novidade de vida. Só quem está entendendo o que eu estou pregando, levante a sua mão e glorifique o nome de Jesus de Nazaré. Joel conclama um grande jejum. Até os animais deveriam jejuar. Ninguém vai comer, ninguém vai beber. Só vamos clamar a Deus por misericórdia. Só vamos clamar a Deus por uma visitação dos céus, para que haja mudança, para que haja transformação. O povo então se posiciona. O povo então vai se vestir nos seus panos de sacos. O povo então vai correr para o altar, vai voltar a fazer os seus cultos que haviam parado. Vai ter culto de manhã, vai ter culto de tarde, vai ter oferta de manjares, vai ter oferta de vinho, vai ter oferta de cereais, vai ter oferta de azeite, e o nome do Senhor será glorificado. Aleluia! Esse povo se volta para Deus. Essa é a primeira evidência de um genuíno avivamento. Essa é a primeira evidência de um derramamento do Espírito Santo. Arrependimento. O povo se arrepende e se volta para Deus. Quando o povo se arrependeu, quando o povo voltou ao seu primeiro amor, ao nível de adoração, ao nível de jejum, ao nível de consagração, Deus então vai liberar a palavra pela boca do profeta, dizendo: olha, diga para eles que eu vou derramar a chuva seródia, pastor Biratã, e a chuva temporã, a chuva em tempo e a chuva em fora de tempo, a chuva que vem no tempo e a chuva que não vem no tempo, e todas as duas eu vou produzir. Em todas as duas eu vou colocar a terra para produzir, para prosperar. É Deus dizendo: olha, a partir do momento que vocês se voltam para mim, eu me achego a vós. A partir do momento em que há arrependimento, eu cancelo o juízo e derramo a bênção sem medida, a bênção sem medida sobre a minha igreja. Só quem pode adorar aí, só quem pode glorificar o nome de Jesus de Nazaré. Deus então, quando vê o povo arrependido, Deus libera a bênção. Deus, quando vê o povo se redimindo aos seus pés, dobrando os seus joelhos, clamando por misericórdia, Deus derrama a sua misericórdia. É quando, depois que o povo se volta para o Senhor, nós chegamos no versículo 28, e acontecerá depois de quê? Depois do arrependimento, depois da conversão, depois do jejum, depois da oração, depois da intimidade, depois que a gente se volta, depois que a gente se achega, depois que a gente corre para o altar, que eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne.
carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Era o que Deus estava falando. Se já tem arrependimento, se já tem oração, se já tem oferta, se já tem culto, se já tem consagração, se prepare, se prepare, se prepare, porque haverá derramamento do meu espírito sobre toda a carne, toda a carne, toda a carne, e vocês serão cheios da minha presença. Só quem crê, só quem crê, glorifica o nome de Jesus. O nosso Deus continua sendo o mesmo. Esse Deus não mudou. Ele ainda quer derramar do seu espírito. Ele ainda quer fazer os nossos jovens profetizarem. Ele ainda quer fazer os nossos velhos voltarem a ter visões. Ele ainda quer fazer no meio da igreja acontecer as manifestações do seu Espírito Santo e do seu poder. É a igreja que tem que buscar, é eu e você que temos que nos derramar na presença do Todo-Poderoso para que haja essa manifestação. Somos nós que nos afastamos dele, não foi ele que se afastou de nós. Somos nós que nos distanciamos dele quando a gente coloca tanta coisa em primeiro lugar, antes de colocar Deus em primeiro lugar de tudo. E quando nós fazemos isso e praticamos dessa forma, a presença de Deus se afasta, o coração do crente se esfria, e a gente vai aprender a viver uma vida de mesmice, sem poder, sem graça, sem alegria do Espírito Santo, sem mover do Espírito Santo, sem visão, sem revelação, sem profecia, sem interpretação, sem poder. Esse povo entendeu que eles precisavam voltar às suas origens. Que origens era essa? De adorador, de um coração arrependido, de um coração voltado para o Senhor. E quando eles fizeram isso, eles prosperaram em duas fases da sua vida: a terrena e a espiritual. A terrena, a terra voltou a produzir e eles voltaram a enriquecer. A espiritual, eles voltaram a sentir a presença de Deus de novo. Deus quer fazer isso nesses últimos dias. Deus quer fazer isso no nosso meio. Deus quer fazer a nossa terra produzir, mas a nossa vida espiritual crescer abundantemente na sua presença. Só quem crer, dá um glória a Deus aí, e que Deus abençoe no nome de Jesus. Aleluia.